Quem acompanha regularmente o gestão de pessoas já sabe que gerir bem a saúde mental dos colaboradores, ou até ampliando um pouco essa pauta, o bem-estar dos colaboradores, virou uma das principais prioridades dos RHs das maiores empresas do mundo. Isso porque, inclusive no nosso episódio especial de tendências de RH para o ano seguinte, que vocês já devem ter visto, foi divulgado nas semanas anteriores, a gente coloca o bem-estar como um dos grandes pilares de atuação do RH em 2024, só para dar o tom do nível de importância do assunto. E um dos principais alicerces, né, que a gente aprende que funciona para gerir bem esse tema é humanizar as relações interpessoais dentro das empresas. Mas nesse mundo bastante exigência de eficiência, né, com uma geopolítica bastante conturbada, com uma economia global ainda em recuperação do Covid, como achar o ponto de equilíbrio ótimo entre humanização, bem-estar e alta performance? Será que existe um antagonismo de fato entre esses temas? Como achar o equilíbrio se existir esse antagonismo? Na gestão de pessoas dessa semana, o programa semanal de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a Eliane Pellegrino, head de RH da Aramis, marca de moda masculina, com mais de 100 lojas no país e 25 anos de atuação. Eliane, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao programa, uma honra estar te recebendo. Prazer é meu, Rodrigo. Que prazer estar aqui com vocês. Obrigada por esse espaço, por me receber aqui. Muito bem, eu já deixei uma pergunta no ar aqui. Então, antes de começar o programa, eu já vou deixar você dar uma palhinha do que tem pela frente. Tem um antagonismo entre bem-estar e alta performance, ou dá para conciliar as duas coisas, Eliane? Olha, eu acredito que, dá para conciliar as 2 coisas. Eu acho que é verdadeiro quando você diz que, né, que há uma percepção de antagonismo ou olhar de forma binária, né, o que que é humanização e o que que é alta performance. Mas sim, quando as organizações entendem que podem caminhar juntos, eu acho que a gente chega num ponto ótimo de satisfação para o colaborador e de eficiência e performance para a organização. Muito bom, muito bom. Ó, começamos muito bem aqui, concordo 100% com o teu ponto e você resumiu muito bem. Então, quem quer descobrir tudo sobre esse tema, fica até o final, que a conversa de hoje está imperdível. Mas antes de entrar no assunto, como alguns já sabem, ou antes de entrar mais a fundo no assunto, né? Como alguns de vocês já sabem, recentemente nós da The Force Sales Company lançamos um e-book super bacana sobre como aumentar a diversidade de gênero no recrutamento e seleção. Material super denso, feito por algumas das mulheres do nosso grupo, foi feito exclusivamente por mulheres, né? E ali a gente compilou os últimos dados, contextos, desafios e soluções para melhorar a diversidade de gênero nas vagas, tá? É material super exclusivo, inclusive tem cases de dois clientes nossos, né, a Magalu e a Zeiss Vision. Então, para quem não baixou o material, o link está na descrição e acho que vocês vão gostar muito. Bom, e para fechar, né, para quem estiver gostando do Gestão de Pessoas, da nossa playlist, né, de mais de 150 episódios, né, quase um MBA aí sobre cases, tendências e boas práticas de RH, não se esquece de se inscrever no canal do The Force Sales Company no YouTube ou na plataforma de podcast preferida, né, lembrando que o programa ele é distribuído em mais de 10 plataformas de podcast, super democrático, né? Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar, Eliane, para a gente dar um pontapé inicial, como é que você definiria aí uma. Bom, vamos começar do começo, né? Se apresenta um pouquinho aqui para nós, para quem não te conhece, te conhecer um pouco mais no detalhe, Eliane. Legal, Rodrigo. Bom, eu sou Eliane Pellegrino, acho que você já fez uma introdução super boa. Eu trabalho com recursos humanos há mais de 20 anos, já passei por grandes organizações como Clube Med, Natura, e estou há quase um ano aqui na Aramis com o desafio de fazer toda a evolução dessa área de gente e cultura para que acompanhe os desafios estratégicos de Aramis. Estou muito contente de estar aqui, sou responsável então pela área de gente e cultura aqui.
Muito legal, Eliane. Bom, agora sim, né, para a gente começar a aprofundar a parte mais técnica, como é que você definiria uma gestão humanizada? Quer dizer, para a gente traçar uma linha clara do que, afinal, a gente vai estar conversando aqui, uma vez que esse termo ele é muito usado, mas eu acho que ele tem um conjunto de palavras um pouquinho difícil de tangibilizar. Então, na tua visão, dá a tua percepção sobre o que você definiria como uma gestão humanizada, né? Legal, Rodrigo. Acho que começa por aí mesmo, né, nesse entendimento de gestão humanizada, que para mim, se traduz em colocar necessidades, bem-estar, desenvolvimento das pessoas no centro das decisões, dos processos, né, organizacionais, né. Então, somado a isso, acho que é uma gestão que valoriza empatia, comunicação, respeito pelos colaboradores, né, buscando cada vez mais criar um ambiente de trabalho que seja inclusivo e que seja gratificante para os colaboradores trabalharem dentro da organização. Acho que começa por aí. Muito bem. E por que você acredita que tão poucas das nossas empresas, né, no geral, conseguem equilibrar bem humanização e alta performance? Aonde que estão os grandes dilemas, os grandes desafios desse assunto? Eu acredito que o desafio desse equilíbrio está em alguns pontos, né. Acho que o primeiro deles é uma pressão por resultados imediatos, né. Eu acho que quando a organização, começa a priorizar eficiência em detrimento de bem-estar, eu acho que esse pode ser o primeiro ponto de dificuldade de equilíbrio. Eu acho que um segundo ponto é uma cultura organizacional enraizada, né, que a gente vê bastante em empresas, tradicionais, né, empresas mais tradicionais, com cultura tradicionais, elas têm dificuldade de impulsionar, mudança, né. E acho que, falta de habilidade da liderança, né, o papel da liderança ele é fundamental para impulsionar essa agenda e ter este equilíbrio entre humanização e performance. Então, se a gente tem líderes não preparados, isso pode ser um desafio. E a própria resistência à mudança de colaboradores, né, uma vez que você, impulsiona uma agenda de mudança, quando você tem aqueles colaboradores acostumados a trabalhar numa cultura, tradicional, eles também se tornam aí blockers para esse equilíbrio entre humanização e performance. Então acho que são esses os principais pontos. Muito legal, muito legal. Ali quando eu fiz aquela provocação inicial, né, de pedir tua opinião sobre o antagonismo, eu deixei no ar, acho que um ponto importante, que é uma tendência que eu vejo, né, das empresas colocarem, mesmo que inconsciente, as empresas, acho que é muita gente, né, nós como profissionais, a gente colocar inconscientemente em pratos opostos da balança, né, alta performance e bem-estar. Então, volta e meia, quase como se fosse um vício de pensamento, né, a gente antagoniza as duas coisas. Você concorda com essa visão? Quer dizer, você acha que a gente tem um paradigma na nossa sociedade, né, de colocar a alta performance e a humanização em opostos, e esse pode ser o ponto de partida aí para a empresa criar uma consciência sobre como fazer o bem-estar acontecer de fato? Eu acho que você tem um ponto super importante. Esse é um equívoco muito comum, né, de ser visto nas organizações, a questão de colocar, humanização e performance nesses pratos opostos, ou que tenha que ser uma escolha binária, que de fato não é, né. Quando a gente fala de humanização e alta performance, elas não são, escolhas exclusivas, né, elas podem caminhar, aí juntas. Então, eu acho que as empresas de sucesso, quando elas reconhecem, né, que satisfação e bem-estar de colaboradores podem impulsionar uma agenda de produtividade e desempenho, putz, aí a gente alcança um sucesso. Principalmente quando a gente fala de um mundo hoje numa era people centric, né, onde as escolhas estão cada vez mais pessoais, né, então, você colocar em perspectiva, a humanização, olhando para o colaborador, colocando ele no centro e uma agenda bem definida de performance da organização, isso leva a organização, de fato, a um caminho de muito mais sucesso. Super interessante. Você sabe que eu lembrei de uma parte ali do episódio especial que eu mencionei na abertura sobre as tendências do RH do ano seguinte, onde a gente fala da tendência do bem-estar,
E eu e a Patrícia Bobato, foi a convidada para essa edição, a gente estava construindo um raciocínio sobre a ascensão do bem-estar no pós-pandemia, baseada em algumas situações que a gente tem acompanhado, né, como RH e como recrutadores, né, de pessoas que estão pivotando completamente a carreira, carreiras de sucesso para buscar bem-estar. Claro, isso é um fenômeno já não é de hoje, né? Isso sempre aconteceu na história da humanidade, talvez expandindo aqui ao limite, né, a coisa. Mas eu vejo do meu lado, né, como eu estou acompanhando diariamente carreiras, né, é o meu trabalho. Quer dizer, é o trabalho da The Forces Company, não o meu, que eu sou, como diretor-geral, acabo não atuando tanto na ponta, né? Mas eu vejo que o número de pessoas pivotando a carreira aumentou absurdamente. E o raciocínio que a gente construiu ali, Eliane, é que de fato, o bem-estar ele começa a ser um diferencial competitivo central para atração de talentos, assim, né? Tanto no ponto de vista de expor ele no EVP, no Employer Value Proposition, você mencionar, você ser convincente em relação a isso, principalmente entregando isso, né, na prática, né? Não só vendendo, mas principalmente entregando, né? Então, eu não sei, eu tenho para mim, eu acho que você vai concordar, Eliane, que eu tenho para mim que o bem-estar deve ser um dos principais diferenciais de Employer Value Proposition nos próximos anos. Assim, você tem alguma opinião aí sobre esse ponto também? Super, Rodrigo, eu concordo, 100% contigo. E acho que você definiu bem quando você traz a pandemia para dentro desse contexto, né. Acho que a pandemia ela mexeu com todo mundo, obviamente, mas, trazendo aqui para a realidade da nossa pauta, a pandemia trouxe provocações muito importantes, né. As pessoas viveram, profissional e pessoal no mesmo contexto durante muito tempo. E eu acredito que isso mexeu muito com a cabeça das pessoas nas escolhas profissionais delas, né, nas escolhas pessoais e nas escolhas profissionais. Então, as empresas elas precisam entender, e eu acho que muitas estão nesse caminho, acho que esse é o desafio de todos, né, da gente conseguir trazer esse olhar de flexibilidade que foi aprendido e adquirido, né, em pandemia, para dentro das organizações nesse retorno e nesse momento atual. Então, as empresas que estão conseguindo comunicar em marca empregadora, e tangibilizar em cultura essa flexibilidade, eu acho que são as empresas que estão, saindo na frente, né, na largada, em termos de contratação, em termos de engajamento, em termos de permanência e satisfação dos colaboradores dentro das organizações. É sobre flexibilidade, eu acho que o people centric também tem muito a ver com flexibilidade na jornada de trabalho. Super legal, super legal. De fato, parece ser um pilar do bem-estar, né? A flexibilidade, né? Uhum, E no final do dia, a com certeza. flexibilidade vem fruto de uma relação de confiança que vem fruto de uma relação madura, né? Então, quer dizer, você tem bem você falou bem, né? A cultura no centro, porque ela vai desdobrando essa espiral positiva de uma relação saudável, construtiva, respeitosa, colaborativa, né? Então, e que na ponta gera o bem-estar no final, durante o processo e no final do processo, né? E Eliane, agora entrando, adorei nosso preâmbulo aqui, né? Acho que de fato é por aí mesmo. E agora eu queria dar um zoom in bastante grande nas boas práticas da Aramis, né? Nesses temas, né? Então, em linhas gerais, qual que é o passo a passo que você acredita que uma empresa precisa seguir para achar esse ponto de equilíbrio? E como que vocês têm feito esse passo a passo aí na Aramis? Legal. Olha, eu acredito, para mim, encontrar esse equilíbrio, ele começa exigindo um forte alinhamento com a estratégia da organização, acho que começa por aí, tá. E tem alguns outros pontos de atenção que podem impulsionar esse equilíbrio a partir desse alinhamento com a estratégia. Então acho que, o primeiro grande ponto é uma avaliação e um entendimento da cultura organizacional, né. Eu acho que se a empresa busca uma cultura humanizada, o primeiro passo é entender que cultura é essa que se quer, que se está posta ou que se quer, evoluir, né, e a forma como você comunica. Então acho que esse é o primeiro passo.
Depois, atrelada a isso, eu acho que é importante, uma definição de metas claras e um processo de gestão de performance que acompanhe e avalie essas metas, né. Ou seja, ter uma abordagem de, o quê, e aí já te dando um spoiler, te contando um pouco do que a gente faz aqui, mas ter uma abordagem do o quê, que são as metas propriamente ditas, e do como, que são os comportamentos de cultura, que precisam somar uma jornada de desempenho do colaborador. Né, depois eu acho que uma comunicação eficaz, né, todas as organizações precisam estar em linha, todos os colaboradores precisam estar em linha com as comunicações corporativas da organização, e aí já sabendo que esse ponto comunicação é um dos grandes desafios dos tempos atuais, né, principalmente quando a gente fala de modelos híbridos de trabalho, né, as empresas estão buscando acertar e ser efetiva na comunicação. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais quando a gente está olhando esse equilíbrio de humanização e alta performance também. Depois eu acho que tem o desenvolvimento da liderança, né, essa camada de liderança é a camada que impulsiona uma agenda de cultura e também uma agenda de performance com os seus times, então ter líderes prontos para impulsionar essa agenda é um desafio importante. Né, eu acho que o fim da cadeia é você ter os incentivos, alinhados, né, reconhecimento e recompensa alinhados nessa jornada de performance. As pessoas precisam entender qual é a jornada que elas percorrem e qual é o output dessa jornada, né. Então é preciso. E acho que um último ponto, como a gente falou, é a flexibilidade entre equilíbrio, vida pessoal e trabalho. Isso também precisa estar posto dentro desse equilíbrio de humanização e alta performance. Isso é um pouco Olha, do que eu acredito, tá, não sei se já começo te contando sobre a Aramis, mas esse para mim essas são as principais dicas e posso te contar como a gente tem feito aqui. não, achei perfeita a linha de raciocínio ali que você traçou e os pontos, os pilares que você trouxe, para mim, assim, fez um sentido absurdo e eu acho que foi tão assertivo que eu acho que vale a pena entrar um por um, Eliane, para a gente, de fato, consolidar o conhecimento, o entendimento sobre esses assuntos nas pessoas e trazer as boas práticas de vocês em cada um, né? Só antes disso, eu me lembrei de um livro muito bom do Frederic Laloux, que chama Reinventing Organizations, né? Que Uhum. eu acho que é um assunto relevante aqui, porque ele entende que as empresas têm níveis de maturidade, né? Então, segundo ele, se eu não me engano, são 6 níveis de maturidade, né, das empresas. É, e aí, esse playbook, né, que você trouxe, ele me fez lembrar de como muitas vezes a gente depende da maturidade emocional dos líderes, principalmente C-level da empresa, do board, né, dos formadores de cultura, né, do fundador, do board, do C-level, fazendo um cascateamento de cultura, né, do topo, do início e do Total. topo para baixo, né? E ele traça esse paralelo, né, da inteligência emocional barra maturidade emocional, né, barra maturidade de vida, como um ponto central para uma construção de uma empresa que tenha um equilíbrio bom com os stakeholders, né, que seja uma entidade do bem, né, que ela gere bem-estar, que ela gere prosperidade, que ela gere engajamento, que ela gere oportunidade de crescimento, enfim. Então, só me lembrei desse livro que para mim foi um dos melhores livros que eu li na minha vida de RH. Assim, é um nível é um nível de sabedoria dentro daquele material que é impressionante, assim, né? Então, só fica a dica aqui, Uhum. né, para quem pensa em estudar um pouquinho mais, né? Agora sim, Eliane, eu queria começar te pedindo para você falar um pouquinho sobre como que vocês na Aramis fazem para deixar, primeiro, para fizeram, né, para ter um diagnóstico de como é a cultura de vocês, né, e fazem para consolidar o entendimento sobre essa cultura para o time como um todo. Legal, te conto um pouquinho. E te ouvindo falar sobre o livro, os pontos que você trouxe retratam um pouco da nossa jornada aqui na Aramis, tá. Então acho que,
começando do começo, né, como eu falei sobre estratégia, a cultura organizacional aqui na Aramis, ela é um dos pilares prioritários da nossa estratégia. Ela permeia tudo aquilo que a gente quer e ela tá lá como um pilar prioritário. Então eu acho que começa por aí, né, como eu falei anteriormente, alinhamento com a estratégia. Então assim, a gente tem uma cultura bem definida, a gente sabe qual é o que que a gente valoriza, o que que a gente quer e isso está posto para toda a organização, assim, os nossos pilares, de cultura, os nossos comportamentos prioritários de cultura aqui são protagonismo, colaboração, respeito e pertencimento. E acho que um ponto muito, bacana de se dizer que, assim, o nosso CEO aqui, o Richard, ele é a representação dessa cultura. Então, você tendo o topo da pirâmide tão bem aderente e a cultura tão bem representada por essa figura, é fácil os demais, níveis da organização seguirem, né, pelo exemplo, aquilo que está posto pelo número um da organização. Acho que somado a isso também, a gente tem um nível de engajamento da organização que reflete um pouco daquilo que a gente traz, então é o nosso termômetro, 2%. É um nível bem alto, principalmente ali, falando de varejo, enfim. Acho que esse é um ponto, positivo aqui dessa nossa agenda de cultura humanizada. Falando da liderança, que foi um dos pontos que eu falei lá, que eu acho que é importante a gente, estar em linha com tudo isso, para a gente ter esse equilíbrio, a gente aqui está constantemente capacitando os nossos líderes, né, para eles estarem alinhados e eles impulsionarem essa agenda. Não há como você impulsionar uma agenda de cultura sem você ter a liderança preparada. Então, constantemente, a gente está falando com os líderes sobre isso e a gente está capacitando os líderes sobre isso. Existe uma agenda de capacitação durante todo o ano que olha e prepara as lideranças, porque a gente tem líderes que estão, crescendo, a gente tem outros líderes que estão surgindo, a gente tem líderes que estão chegando, então é importante essa agenda contínua de desenvolvimento com esse foco, tá. Um ponto super importante aqui da nossa jornada, esse ano a gente criou e implementou um processo de gestão da performance da Aramis, né. A gente evoluiu esse processo com esse olhar de humanização e alta performance. E o que que a gente fez de fato, né, eu acho que a gente começou colocando, de fato o colaborador no centro do processo, e como que a gente, tangibilizou isso, né. Então a gente pensou numa gestão, com pesos, né, dentro dessa jornada, com pesos diferentes para cada nível hierárquico e dessa forma tornando trazendo mais aderência e pertencimento para o colaborador ao longo do processo. Então, a gente olhou do início da cadeia de gestão de performance aqui para nós, que é a PLR, né, então a gente colocou a PLR com as suas respectivas cestas, né, aderentes a cada um, com os pesos aderentes a cada nível hierárquico. Depois a gente colocou, depois da PLR segue para gestão, para jornada de desempenho. Nessa jornada de desempenho, a gente tem um olhar do que e do como individual. E o que que é o que e como? O que são as metas individuais de cada colaborador e o como é a avaliação de comportamento de cultura. Então, todos os colaboradores são avaliados nos nossos comportamentos de cultura e somado a isso, para aqueles que têm papel de liderança, são avaliados nas competências de liderança da Aramis. Então, esse ciclo, ele é trimestral em termos de metas, que é o quê, e ele é semestral em termos do como, tá. E o que desemboca tudo isso é um comitê de pessoas, aonde a gente faz o reconhecimento. Então a gente olha essa jornada, né, essa jornada de desempenho do colaborador, a gente olha isso de forma colegiada com os líderes da organização, e isso, desemboca no que eu trouxe ali como exemplo de incentivos, alinhados, que a gente desemboca numa agenda de meritocracia ou promoção e numa agenda de desenvolvimento, individual, né, onde o colaborador que são ali identificados como potenciais, eles embarcam numa agenda de programas de desenvolvimento de aceleração. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente vem se desafiando aqui. É uma jornada que se inicia, né, a gente tem ainda uma pista, enorme de evolução.
Eu acho que outro ponto que a gente tem aqui, que favorece muito o equilíbrio disso e conseguir de fato trazer uma cultura humanizada e de alta performance, que é, o ciclo de feedback contínuo. 3 meses a gente está reavaliando o processo, a gente está e aí dentro de uma reavaliação de processo, a gente está reavaliando cultura, a gente está avaliando pessoas, a gente está avaliando toda a nossa jornada de evolução organizacional aqui da Aramis, e está constantemente com esse olhar de feedback, de retrospectiva, nos possibilita uma melhoria contínua, com muito mais velocidade e efetividade. Então, essa é um pouco da nossa experiência aqui, e que de novo estamos só começando, mas começamos, né, e aí o céu é o limite para nós aqui em pilotar uma cultura humanizada de alta performance. Muito interessante. E você fez um sobrevoo bastante interessante, né, conectando esses cinco pontos, né, do, do sistema de equilíbrio, de bem-estar, de humanização com alta performance que vocês têm aí, né? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar de uma forma mais objetiva nos outros pontos, para não ficar repetitivo, mas e ao mesmo tempo ir gerando insights ainda mais práticos, né, para quem está acompanhando. Então, no que tange a gestão da performance, que é o ponto 2 ali que você trouxe, né, seria o que fazer, né? Explica um pouquinho qual é o roteiro de gestão de performance, o ciclo de gestão de performance, né? E como é que vocês fazem assim no curso desse ciclo para ter essa questão da humanização permeando o ciclo como um todo, né? Dando exemplos, né? Porque imagino que a humanização ela vai estar em todo o playbook ali da gestão da performance, né? Desde o roteiro da entrevista de PDI até, né, enfim, todos os detalhes. Mas assim, dá um resumo assim desse, desse roteiro, né, de gestão de performance, quer dizer, os eventos que existem e alguns exemplos de como que essa gestão humanizada está permeando esse roteiro, né? Tá. Explicando um pouco então a linha e vou trazer os pontos. A linha ela começa desde da definição de uma PLR, que é a direção, é o que a empresa busca e tangibilizando em qual é a linha, qual é a mirada do colaborador. Então, na humanização, você deixar para o colaborador metas claras, saber exatamente o que ele precisa alcançar, é um ponto, significativo e relevante de humanização. Quando a gente vai para a linha da gestão, para a jornada de desempenho, que ela está alinhada a direcionador de estratégia da organização, quando você traz o que e o como, de novo, o que está relacionado à clareza, né, a você trazer clareza para o colaborador de onde ele precisa ir, e quando você coloca o como, você traz a importância de comportamento de cultura importante para a organização desse processo. De que forma a gente humaniza, além desses 2 pontos de metas claras e de comportamentos atrelados, a liderança tem um papel importante nisso também, que é o ciclo de feedback contínuo. Então, uma liderança preparada em dar feedbacks para o seu colaborador, a partir dos resultados das metas alcançadas e do comportamento avaliado por uma rede, é um sinal muito grande de humanização também, porque um dos pontos críticos hoje de performance nas organizações é os colaboradores entenderem e receberem os respectivos feedbacks de liderança. Então, acho que esse é um ponto muito forte aqui também, que a gente prega bastante, que é a preparação do líder para uma agenda de feedback contínuo. E que não é um feedback anual, né? É um feedback a todo momento que ele precisa ser dado, mas principalmente um feedback ao final de ciclos de 3 meses, a qual a gente compõe essa jornada de desempenho, né. E, ao fim de tudo isso, que é o terceiro passo do nosso guarda-chuva de gestão de performance, PLR, jornada de desempenho e reconhecimento, na agenda de reconhecimento, de fato, fazer os reconhecimentos a partir do resultado, né, de performance que foi feito. E aí, trazendo, né, uma agenda de valor, quando se vai falar de meritocracia, de promoção, quando se vai comunicar um colaborador que ele é um potencial e que ele entra numa agenda de aceleração
né, de programas de aceleração dentro da organização, a forma, né, como a liderança, faz essa comunicação também faz toda a diferença dentro de um processo humanizado. Acho que é um pouco disso. Uhum, perfeito, perfeito. Eu vou trazer o quinto ponto ali para o terceiro lugar, a terceira pergunta, porque daí eu acho que fica dentro desse, acho que incentivos alinhados está dentro até da tua resposta que você chegou a mencionar, e então já vou trazer o último ponto aqui para perguntar ele agora, tá? É, dentro nessa gestão de performance, né, você mencionou ali a importância de alinhar os incentivos a essa cultura barra humanização, né, que cascateia para humanização e tudo mais. Como que está correlacionado assim na prática? Eu não sei se você pode abrir um número assim exatamente, tantos por cento é objetivo financeiro, tanto por cento é elementos subjetivos de cultura, mas conta um pouquinho da dosimetria, se puder ser específica, melhor ainda, mas se não, a mecânica, a lógica da dosimetria do incentivo no ponto de vista de humanização versus resultado financeiro. Conta um pouco desse, como que vocês aterrizam na prática, né? Tá. Eu acho que primeiro falando do processo como um todo, igual para todos, é colocar, quando fala de incentivos, alinhados, é começar dentro do olhar de mirada da estratégia da organização com a PLR, e fazer com que as metas e entregas dos colaboradores tenham a conexão com aquilo que a empresa está buscando e que as áreas estão buscando. E ao final de tudo isso, você ser reconhecido por essa jornada. Então aqui, de fato, a gente está nesse encadeamento e alinhamento, desde uma busca estratégica, diária, de tangibilizar isso para o colaborador e de ser reconhecido por isso. Então, acho que essa é a cadeia. E quando eu trouxe para ti a questão da gente colocar o colaborador no centro aqui na Aramis, nesse processo, além de gerar esse pertencimento, são os pesos diferentes, né? Então, assim, quem está mais, níveis hierárquicos que estão mais próximos do topo da pirâmide tem um peso maior nas cestas, né, da área e da organização, e menor na contribuição individual no o quê? Por quê? Qual foi o nosso racional? Porque uma posição de liderança coloca menos a mão na massa, mas tem um como mais alto no peso, porque a habilidade de comunicar, de comunicar estratégia, de exercer ali o seu papel de liderança, de estar atrelado às competências de liderança, é maior. Inversamente proporcional à base da pirâmide, né? Aonde as posições nos primeiros níveis da organização, elas têm um peso nas cestas, né, de estratégia da organização e da área menor, e da contribuição individual tem um peso no o quê, porque estão pilotando ali mais no dia a dia, tem um peso maior, e tem um peso menor no como, né, ou seja, nessas habilidades de competências de liderança, no como tem um peso menor. Dessa forma, a gente entendeu que a gente coloca o colaborador no centro e que a gente, traz um processo muito mais aderente a cada um, e que o colaborador, quando olha para essa jornada que ele vai viver, ele pensa: "Caramba, isso faz muito sentido para mim, eu me vejo, esse processo me representa", né. E aí a gente gera um nível de engajamento, satisfação, e aí de novo, voltando lá às primeiras perguntas, quando a gente tem, colaboradores que estão engajados, que estão se sentindo pertencendo, que estão confortáveis, né, com o que está sendo posto na organização, a gente acredita ter um lugar de performance, né, muito maior. Muito interessante. Você sabe que você me fez pensar no seguinte, né? Você não incentivar financeiramente ali na dosimetria, né, dos incentivos a temas de gestão de cultura, do como, né, como você trouxe, na verdade é incentivar o comportamento estritamente orientado a resultado, né? Né, que a Uhum. ausência do incentivo para o como, ou seja, o incentivo estando totalmente focado no financeiro, do resultado final, ele é uma forma de incentivar a falta da humanização, né? Porque você está falando, olha, o que importa aqui é você entregar o número, ponto. Consequentemente, como Por você i vai entregar, né?
né. Por isso é importante de atrelar o que e o como, né, porque não é Hum, só, entrega, é uma entrega humanizada, com comportamentos atrelados ao comportamento de cultura da organização. muito legal. Você sabe que essa nosso bate-papo está extremamente alinhado com o tema do Tendências do RH 2024, né? De uma forma impressionante, assim, porque a gente fala muito lá sobre aumento de eficiência, né? A pressão por aumento de eficiência que o RH está sofrendo para ajudar a empresa a aumentar a eficiência via cultura, governança, treinamento de liderança, etc. Então é engraçado que está muito correlacionado essa nossa conversa aqui com as prioridades do RH do ano que vem que a gente identificou. Mas, enfim, para a gente não fugir muito do horário, né? Então, eu queria te pedir agora para finalizar esse case da Aramis, falando um pouquinho de como, de fato, vocês conseguiram melhorar a comunicação, deixar ela extremamente eficaz na empresa. E aí, por último, vamos falar de desenvolvimento de liderança. Olha, esse comunicação, como eu te mencionei, é um desafio de todas as organizações. Eu vou pegar a sua fala que trouxe extremamente eficaz, nós não estamos ainda num lugar extremamente eficaz, mas eu posso te dizer que a gente está num lugar de super curiosidade para esse ponto e evolução para esse ponto, né. Então, que eu acho que é aí que a gente vai conseguir chegar no ponto ótimo para a organização. Acho que um dos principais desafios atrelado à comunicação, quando eu falei lá no início, é a gente, conseguir comunicar aderente aos novos modelos de trabalho, né, que é um modelo híbrido com pessoas que estão presenciais, com pessoas que estão remotas. E somado a isso, o desafio de que, atrelado a uma fala que é muito comum hoje em dia a gente ouvir, que o one size doesn't fit all. Não existe mais uma única forma de comunicar, né, você tem que ser criativo o suficiente de comunicar de diversas formas, porque tem pessoas que estão mais atentas ao WhatsApp, tem pessoas que estão mais atentas a e-mails, tem pessoas que estão mais atentas à plataforma interativa de comunicação da organização. Então, a eficiência da comunicação, ao meu ver, hoje, ela está muito atrelada à pluralidade de comunicar. Então, tendo dito isso como contexto, aonde que a gente está se desafiando aqui? A gente buscou no mercado uma plataforma que a gente entendia que fazia sentido, conosco, né, que era aderente à nossa cultura e à nossa forma de se relacionar. A gente trabalha aqui com Workplace e tem, funcionado muito, né, para as nossas comunicações corporativas. Então hoje a gente adota o Workplace como nossa ferramenta, oficial, mas a gente, em paralelo a isso, entendendo todo esse contexto que te trouxe aqui, né, que, um único caminho ele não é mais, suficiente para todos, a gente tem feito conversas e se desafiando quais são esses outros caminhos, né, de que forma que a gente vai comunicar. E aí a gente tem utilizado, além do Workplace, a gente continua com os e-mails, a gente tem construído peças de comunicação e enviado nos WhatsApps ou nos chats corporativos, né, que a gente utiliza aqui com outras plataformas. Então, a gente está nesse caminho de curiosidade de entender, quais são, qual é a pluralidade da comunicação corporativa, né, além da plataforma oficial, para que a gente sim consiga atingir a nossa máxima eficiência, né, na comunicação. Acho que é por aí que a gente está. Super interessante, ainda mais nesse ambiente híbrido, né, que ele multiplicou por 3 aí o desafio da comunicação, né. Sim. Então, de fato, faz muito sentido. Acho que ninguém está no estado excelente, né? Ninguém é muita gente, né? Mas acho que, pô, assim, não conheço uma empresa que está num nível excelente de comunicação nesse mundo que acabou de mudar, né? Acabou de mudar completamente para o híbrido, Sim. enfim. Muito bem. Para fechar a parte técnica, antes de eu fazer a última pergunta, que é sobre dicas, né, para fazer essa conciliação dos dois temas, eu queria que você só contasse rapidamente como que vocês têm feito, quais as práticas de treinamento que mais têm funcionado para, de fato, conscientizar os líderes e preparar os líderes para terem uma gestão humanizada.
Legal. Eu acho que primeiro começa numa conscientização da importância do papel deles para uma agenda de cultura. Quando a gente quer impulsionar, quando a gente quer, evoluir cultura organizacional, a liderança tem um papel super importante e o primeiro passo é dar clareza a eles. Esse ponto é uma jornada da conscientização do life learning, né, a necessidade de estar, constantemente em aprendizado, né, consumindo conhecimentos, se desenvolvendo, aprendendo, nessa jornada de liderança também é conscientização é muito importante. E acho que somando mais um ponto, é entender quais são os comportamentos, que uma liderança precisa ter para impulsionar essa agenda de cultura e fazer essa agenda acontecer, nas suas diversas formas de capacitação. Então, comportamentos como empatia, como, comunicação não violenta, né, como um ciclo contínuo de feedbacks, eu acho que são três pontos muito importantes para uma liderança, para a gente conectar numa cultura humanizada e numa gestão de alta performance. Por aí a gente tem se desafiado aqui também. Uhum. Muito legal, Eliane. Olha, uma aula mesmo. Me identifiquei muito com a tua linha de raciocínio e com a forma que você conduziu aqui. Achei extremamente assertivo num assunto extremamente Obrigada. complicado. Então, parabéns aí pela capacidade de síntese, de comunicação, porque é impecável aí a clareza com que você colocou o assunto. E para fechar o Obrigada. programa, queria que você desse umas dicas aí para quem está nesse desafio, lutando para achar o ponto de equilíbrio ótimo entre os dois assuntos que a gente já viu que não são antagônicos, mas que muitas vezes eles vão para lados opostos e a gente precisa conciliar ambos. Então, dá umas dicas aí finais para quem está sofrendo com isso. Legal. Acho que o ponto um, né, o ponto de partida, digamos assim, conectar com estratégia, né, a cultura ela precisa, estar conectada com a estratégia da organização para que ela consiga ganhar força e se desenvolver e aparecer e acontecer no dia a dia da organização e dos colaboradores. Passo 2 seria, comunicar e educar a organização a partir dessa cultura posta. Então, entender qual é a cultura, e aí a partir do entendimento de qual é a cultura que se quer comunicar e desenvolver as pessoas nessa cultura, é um passo super relevante. Depois o desenvolvimento da liderança, que como a gente falou aqui algumas vezes, é ponto central para que a gente consiga impulsionar uma agenda de cultura humanizada, né. Processos e metas claras, né, todos da organização, desde o topo da pirâmide até a base da pirâmide, precisam saber qual é a mirada, qual é o caminho a ser percorrido, né. Então isso vai ajudar na alta performance de qualquer organização. Os incentivos alinhados a essa jornada, qualquer que seja a jornada, de performance, que a organização entender que faça sentido, o fim da linha, né, o output de tudo isso tem que ser os incentivos alinhados a essa jornada de performance. A flexibilidade, né, equilibrada, acho que não há como falar de cultura humanizada sem haver o equilíbrio, a flexibilidade entre uma jornada, pessoal e profissional de qualquer colaborador. Isso precisa estar, explícito dentro de uma cultura e o feedback constante e contínuo. E aí feedback para colaborador, né, feedback ali no dia a dia, mas o feedback e o olhar de melhoria contínua para todos os processos, né. Esse olhar de melhoria contínua, ele é importante ter dentro de uma organização, principalmente uma organização que quer, trazer uma cultura humanizada e alta performance. A gente precisa isso muda com muita velocidade. Então a gente precisa estar constantemente, olhando para isso e evoluindo, os pontos atrelados a isso. Acho que essas seriam as minhas principais dicas. Super legal, Eliane. Olha, fechamos com chave de ouro aqui, quer dizer, você fechou com chave de ouro aqui nosso episódio. Então, eu queria te agradecer muitíssimo em nome de toda a comunidade da RH. Você me fez
lembrar ainda mais fortemente a importância da gente dar voz para o RH, dar publicidade para o RH. O RH tem a voz interna, né? Mas eu acho que fazer os RH se conectarem através desse programa e de outros podcasts que tem e outros conteúdos que tem, acho que é fundamental para a gente trazer pessoas como você, que tem muito o que ensinar, muito o que compartilhar, para trocar e todo mundo evoluir junto, né? Então, você me fez lembrar do propósito do programa aqui, com a qualidade do Legal. conteúdo que você trouxe para nós. Então, muito obrigado, viu? Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelas palavras e, assim, não só compartilhar, mas, aprender também. Te ouvindo, as suas provocações também me fazem provocações e a gente está no lifelong learning, eternamente aprendendo, trocando uns com os outros. É por aí que eu acredito também. Então, obrigada pelas palavras, obrigada pelo espaço. Muito feliz aqui de dividir e aprender com vocês. Muito bem, nós que agradecemos. Chegamos ao final de mais esse Gestão de Pessoas. Que bacana, o conteúdo sensacional. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Convido todos e todas a seguir nossa playlist na sua plataforma preferida. Lembrando que a gente está em mais de 10 plataformas diferentes, né? De tanto podcast quanto YouTube. E nos vemos no próximo episódio. Para quem não viu ainda o Tendências de RH 2024, eu acho que tem muitos insights correlacionados com essa pauta de hoje. Então, corre lá, que também está um conteúdo imperdível. Um abração para você, Eliane, para todos e todas, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.